Paz do Senhor a todos, meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje nós falaremos acerca do culto cristão. E a pergunta que nos cabe é, o que nós temos cultuado? Será que de fato temos cultuado a Deus? Para falarmos sobre isto, vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante, que diz: Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Bem, em se tratando de culto, muitos pensam que podem ir ao culto para receber algo, para buscar uma bênção. Culto não é aquilo que eu recebo, mas é aquilo que eu dou, é aquilo que eu entrego. Culto é oferta. E em se tratando de oferta, eu não posso oferecer a Deus qualquer coisa. Eu não posso oferecer a Deus o que me der na telha. Deus só aceita aquilo que Ele previamente determinou. Deus só aceita aquilo que Ele disse que quer de nós. Bem, aqui em Gênesis 4, nós temos o relato do primeiro culto mal sucedido da história, quando Caim pensou que poderia agradar a Deus do seu próprio jeito, de sua própria maneira. Abel ofereceu a Deus um sacrifício este que lembrava a Deus aquilo que Cristo faria por nós. Cristo morreria pelos nossos pecados e Cristo nos tornaria aceitos a Deus. E Caim e Abel foi aceito. Mas Caim, que ofereceu o fruto da terra, que talvez fosse mais cheiroso, mais colorido, porém não lembrava nada, não representava nada, o sacrifício de Caim não foi aceito. Bem, Caim sabia o que deveria fazer. Aqui nós vemos no versículo 6, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Caim sabia muito bem o que ele deveria oferecer, todavia não ofereceu. Ele ofereceu o que ele mesmo queria. E não é isto que muitos fazem hoje? Muitos vão ao templo e nada oferecem. E outros, quando oferecem, oferecem aquilo que querem oferecer. Fazem um culto do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Bem, muitos vão ao templo para viver emoções. Muitos vão para rir ou para chorar, para sentir arrepios ou para ter um completo arrebatamento de sentidos. Vão para viver emoções. Pessoas chegam a cair, o chamado repouso no Espírito Santo, ou cair pelo poder de Deus. Enfim, essas pessoas vivem emoções, elas estão à procura de êxtase, estão à procura de frenesi. E obviamente nós não podemos dar uma lista de tudo que o Espírito Santo faça, mas nós sabemos com certeza o que não provém do Espírito, porque nenhuma obra infrutífera, improdutiva, provém do Espírito. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo produz em nós os frutos do Espírito. Mas existem pessoas que têm manifestações diferentes. Elas caem, ficam um tempo desacordadas, depois levantam e nada mudou em suas vidas. Elas seguem suas vidas naturalmente, até o próximo culto, onde elas vão viver novas emoções. E o culto vira um culto às emoções. Bem, há até pessoas que vão aos templos para oferecer a Deus, muitas vezes, canções, músicas que lhes sejam do agrado. Músicas que falam desde chamar a Deus de você, com total falta de reverência, até falar estou pagando, o preço para entrar no céu estou pagando. Como se a salvação pudesse ser paga por nós. Bem, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas as pessoas têm apresentado a Deus cada vez mais as suas próprias ideias e têm ido contra a Bíblia. Existe uma outra letra que diz: Não adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Ora, esta letra parece bonita, todavia ela estabelece que há em Deus uma dicotomia, como se Deus pudesse ser uma coisa e fazer outra, ou fazer o que não seja e ser o que não faça. Bem, quando o indivíduo diz que adora a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz, ele está dizendo que conhece o que Deus é sem ser pelo que ele faz. Quando uma pessoa diz que adora a Deus
pelo que ele é, eu poderia perguntar: e o que Deus é? E para dizer o que Deus é, você tem que se referir a algo que ele fez. Pois se ele não fez, como você sabe que ele é? Deus é o que faz e faz o que é. Existem músicas que são passíveis de conserto, mas existem músicas que falam tanta heresia que é perca total. Entrou também no meio religioso a chamada sofrência. No meio secular, sertanejo, os cantores passaram a fazer músicas falando de desilusões amorosas. E no meio evangélico, alguns agora fazem hinos, chamados hinos, que falam do quanto eles são vítima, do quanto eles sofreram, do quanto eles são coitadinhos, mas que agora eles estão no palco, mas que agora eles fazem sucesso. Bem, músicas que exaltam o próprio sofrimento. Algumas chegam a dizer que outra pessoa não suportaria passar por metade do que eu passei. Ou seja, um sentimento de vitimismo, de autocomiseração. E assim, cantando esse tipo de música, muitos entendem que estão adorando a Deus, indo nos templos para rir, para chorar, para viver emoções, e entendem que estão adorando a Deus. Bem, nós só estamos adorando a Deus quando nós entregamos a Deus aquilo que Ele quer receber. Nós só estamos adorando a Deus quando nós pensamos naquilo que Deus espera de nós e fazemos aquilo que Ele espera de nós. Nós reconhecemos quem Deus é, santo, justo, perfeito, e nós reconhecemos quem nós somos, falhos, pecadores. Nós reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Hoje, muitos fazem cultos que giram em torno de sonhos. Os sonhos não vão morrer, os sonhos vão ser restituídos, os sonhos vão ser realizados, mas para cultuar a Deus de fato, nós precisamos estar bem acordados. Precisamos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina, que é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto não gira em torno de sonhos. O culto não gira em torno de arrepios. O culto não gira em torno de rir e em torno de chorar. O culto deve girar em reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem Ele é, reconhecer o que Ele faz. Portanto, você que quer de fato cultuar a Deus, quando você vai ao templo e vai ali louvar a Deus com uma letra, olhe para esta letra, veja se de fato você a escolheu porque ela fala de Deus ou porque ela emocionalmente mexe com você, porque você ao cantar aquela música fica emocionado, porque aquela música é demasiadamente apelativa e porque ela fala do que você quer receber, porque ela fala de uma situação triste que você passou, fala do quanto você é coitado. Pense nisso. Músicas que são para louvor de Deus são as músicas que falam das obras de Deus e não músicas que falam de você mesmo. Nós temos que pensar nisso e cultuar a Deus da forma como Ele deve ser cultuado. Não há outro caminho. Não podemos entregar a Deus aquilo que é da nossa vontade, aquilo que vem à nossa mente, mas nós temos que louvar a Deus principalmente cantando a palavra, louvando a Deus com a sua própria palavra. A palavra nos diz quem Deus é. A palavra nos diz o que Deus faz. E a palavra também nos diz a forma de louvá-lo. Portanto, fique atento a isso, não se deixe levar pelas emoções. Muitos hoje vivem e buscam um verdadeiro orgasmo espiritual. Eles querem ter êxtase, eles querem ter frenesi, eles querem ter sensações em meio ao culto. O culto não é para você, o culto é para Deus. As suas vontades é o que menos importa. Alguém certa vez disse, com relação aos pregadores: bem, eis o que devemos esperar de nossos sermões. Não que os homens se alegrem de nós, mas que se entristeçam de si. Até os sermões que existem no meio do culto não devem ser manipulados, não devem ser sermões trabalhados para despertar emoções. Mas os sermões que existem no culto devem ser para direcionar o homem ao quão pecador ele é e para aproximá-lo de Deus, porque é somente assim, reconhecendo quem nós somos, é que nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo o quanto somos pequenos,
que vamos nos aproximar de Deus, e não exaltando a nós mesmos e falando de palco, de sucesso e de roda gigante que gira e quem está embaixo vai subir e esse tipo de coisa. Preste atenção para que de fato você possa louvar a Deus como Ele quer e como Ele deve ser louvado. Culto é o que eu dou e não o que eu recebo. Culto tem a ver com serviço. Serviço cuidadoso, serviço com cuidado. Que você possa pensar nisso e até o próximo vídeo, querendo Deus.